Adriana, antes de responder sua pergunta, eu sabia que eu ia esquecer quando eu citei o nome dos políticos, e me perdoe, Guilherme da Cunha, ex-deputado, subsecretário, secretário adjunto de Estado, também quero aqui fazer o registro muito especial de saudação a você. E também o nosso presidente do Cruzeiro, que está ali, o Sérgio Santos Rodrigues, que me ajudou muito no projeto da lei da SAF, né, que eu fui autor, e obviamente que beneficiou o Cruzeiro e beneficiou tantos clubes do Brasil. Adriana, primeiro fazer esse registro, que é muito importante mesmo em relação a esse louvor ao agronegócio, que é algo que acontece no Brasil e que é absolutamente justo, e é importante nós reconhecermos nossos bons ativos, né? O brasileiro, às vezes, é acostumado a criticar e esquecer que nós temos muita coisa boa no Brasil, né? E uma delas, de fato, é a capacidade que nós tivemos de transformação do campo, né? O que aconteceu com o Cerrado brasileiro, com o nosso saudoso Alisson Paulinelli, Manuel Mário, é algo extraordinário, importante para a vida nacional. Nós somos hoje líderes no mundo, né? De gado bovino, de frango, de celulose, né? De açúcar, enfim, de suco de laranja, enfim, de café. Então, nós temos que valorizar isso, né? Nós temos realmente que ter esse reconhecimento de que o agro ele é transformador e é muito importante para a economia nacional. Se no primeiro trimestre nós tivemos a projeção do PIB de 22%, né? A PIB foi muito em função do agro, isso precisa ser reconhecido, isso é inegável. Obviamente que os interesses da evolução do agronegócio é todo o interesse do Congresso Nacional. Então, primeiro ponto, em relação à reforma tributária, eu considero que o agro foi bem compreendido, até pela força que tem da sua frente parlamentar no âmbito da Câmara e no âmbito do Senado. Considero que essa é uma conquista que não deverá mudar no âmbito do Senado Federal. Segundo lugar, que especificamente em relação ao setor que você representa, discute-se hoje no Senado Federal o projeto de lei 412, de relatoria da senadora Leila Barros, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, a Leila do vôlei, né, que proporcionou tanta alegria para a gente no vôlei, hoje é senadora da República pelo Distrito Federal. Ela está relatando esse projeto. Eu tenho recebido diversos pedidos de contato com ela justamente para esse aprimoramento. Eu gostaria de convidar você para poder conhecer o texto, eventualmente apontar caminhos, sejam caminhos positivos para o setor que você representa, porque é muito importante que haja esse atendimento. Recentemente eu fiz com o Paulo Artung, que também é muito vinculado ao seu setor, foi governador do Espírito Santo, os governadores do Estado do Norte, da região norte, também atentos a essa questão da regulação do crédito de carbono. Então, obviamente, temos toda a atenção a esse tema no que se refere à indústria de celulose. E o ponto que você aborda em relação à possibilidade de venda de terras para estrangeiro, há uma limitação no ordenamento jurídico atual, há muita insegurança jurídica em relação a isso, inclusive com interpretações diversas entre tribunais e entre instâncias do direito, né, de São Paulo, de Minas, de tantos outros lugares. E era muito importante uniformizar isso. Dentro desse espírito, em 2019, era o meu primeiro ano como senador, eu fui relator de um projeto de autoria do senador Irajá, do estado de Tocantins, que regulava isso, que permitia a venda de terras para estrangeiro, obviamente com limitações, né? Limitações do tipo, em biomas não seria possível, bioma amazônico, por exemplo, em questão de soberania, né? Igualmente, por soberania, no limite de fronteira, né, até 150 quilômetros, me parecia que eram os 150 quilômetros da fronteira, também não se poderia comercializar terras para estrangeiros. Limitação por município, né? Cada município não poderia vender mais do que 25% do seu território, né? E não poderia ser mais de 10% para uma mesma nacionalidade. Que havia, vamos ser francos aqui, uma preocupação com o poder econômico da China na aquisição de terras e, consequentemente, toda a cadeia produtiva ser dominada por um país só, o que feriria, naturalmente, a soberania e os próprios interesses nacionais. Esse projeto foi aprovado no Senado, sob a minha relatoria, o presidente era o Davi Alcolumbre, do Senado, foi para a Câmara. No que foi para a Câmara dos Deputados, houve uma reação muito negativa ao projeto, e dos dois campos políticos. O então presidente da República, Jair Bolsonaro, fez uma live naquele momento absolutamente contra o projeto. Toda a militância e os adeptos do presidente acabaram incorporando também o discurso. Por outro lado, a esquerda, né, os partidos de oposição naquele momento também foram contra, em razão de uma questão de soberania nacional. Então não foi possível encaixar essa pauta, ela acabou não tendo evolução naquele momento.
Confesso que hoje isso não é objeto de discussão no âmbito do Congresso, nem do Poder Executivo. Não é? Então, precisaria ressuscitar isso, ressurgir isso e haver um amadurecimento, eventualmente, de que isso não prejudica a soberania nacional, de que isso é possível se evoluir. Mas, nesse momento, não há essa discussão no Congresso Nacional, porque o Senado já se desincumbiu e hoje está na Câmara dos Deputados e eu não tenho notícia da evolução desse projeto. Mas é muito importante, em relação a essa matéria do crédito de carbono, que você e a sua instituição possam participar. Inclusive, eu estou à disposição para recebê-los em Brasília e apresentá-los à senadora relatora para poder ouvir e fazer a melhor lei possível nessa matéria. Obrigado. Obrigado, senador. Obrigado, Bernardo. Nós vamos passar, então, a palavra agora para o doutor Euler Nigem. O Euler está na área do varejo, é um sujeito que tem uma visão bem completa do nosso sistema tributário e das bagunças que a gente sofre com ele. Obrigado. Parabéns aí, secretário Bernardo, parabéns, o Rodrigo, presidente do Senado. É orgulho para nós mineiros saber uma pessoa bem representada, né, por nós mineiros, do seu estirpe, da sua competência. Não vou falar para defender o meu setor absolutamente, foi bastante esclarecedor aí as palestras, mas eu imagino vocês aí como homens públicos para resolver tantas divergências, né, tantos interesses. Mas importante, olhando o Brasil, passou-se a reforma trabalhista, que ainda está sendo diluída, esclarecida, como você mesmo disse. A reforma tributária está bem avançada, já passou agora para votar no Senado, que eu entendi, em outubro. Primeira rápida pergunta, eu queria saber, uma vez aprovada também no Senado, se já entra no início do ano, não sou advogado, mas tem o princípio da anterioridade, se seria isso já respeitando toda a transição. E a pergunta não, já que você tocou na soberania nacional, era uma pergunta que eu ia comentar, mas vira só um apelo com relação à Amazônia, porque eu já participei em palestras até internacionais, onde até político, primeiro-ministro, falando sobre a Amazônia, defendendo que é um patrimônio da humanidade. Eu acho que é uma soberania nacional, um patrimônio brasileiro. Então, é um apelo para defender isso lá no Congresso. Muito obrigado. Obrigado, Euler. Sem dúvida, começando do final, é um patrimônio brasileiro de interesse mundial, né, de interesse difuso, evidentemente. Essa questão da Amazônia, primeiro que nós temos que reconhecer o quão bom é isso, né, de nós termos a Amazônia no território brasileiro. Mas isso também gera muitas consequências e muitas responsabilidades. Fiscalizar a Amazônia, a fronteira, a criminalidade que acabou se instalando lá é algo muito difícil para o Estado brasileiro. Nós precisamos de investimento. Nós precisamos mais do que investimento. Para solucionar o problema do desmatamento ilegal e da preservação dos nossos biomas, é muito importante haver mobilização das comunidades. Como é que se mobiliza a comunidade? Como é que eu exijo de alguém que não tem um prato de comida, que não tem mínima dignidade, que ele preserve uma árvore? É muito difícil isso. É preciso ter o pagamento para isso. São chamados pagamento por serviços ambientais, o pagamento por preservação. Para isso, nós precisamos ter dinheiro. Há fundos com investimentos da Noruega, da Alemanha, dos Estados Unidos, do Reino Unido, já anunciados, inclusive. Mas há uma obrigação que é uma obrigação fundamental de ser cumprida. Os países desenvolvidos, depois da Revolução Industrial, eles se industrializaram, desmataram todas as suas florestas, aumentaram a renda per capita, aumentaram o seu PIB, se enriqueceram, dominaram o mundo, dominaram a tecnologia, dominaram as armas, dominaram a defesa, fizeram valer sua soberania e depois exigem dos países em desenvolvimento um comportamento diverso. Tudo bem, isso é exigível porque nós estamos num planeta só. E num planeta só, em que há biomas preservados na Índia, no Brasil, na Rússia, na China, em outros tantos lugares, eles têm que ser preservados porque nós temos uma meta. O mundo está aquecendo, há uma perspectiva de aquecer 2 graus em 100 anos, isso é catastrófico. Há um compromisso global de preservação do clima para poder conter esse aquecimento global. Como é que se contém esse aquecimento global? Não emitindo gases de efeito estufa. E esses gases de efeito estufa vêm de várias
fontes de poluição, muitas já controladas e muitas já remediadas, mas vem, sobretudo, do desmatamento ilegal. O desmatamento é a causa da emissão de gases de efeito estufa, que aumenta, então, a perspectiva de aquecimento global. Então, essa condição de ter que preservar é uma condição exigível por todos no mundo, porque nós estamos no mesmo planeta, nós temos que preservá-lo. Essa consciência ambiental é absolutamente fundamental e eu a tenho, o Senado a tem. Mas é preciso que os países desenvolvidos cumpram um acordo que já foi assinado, de que tem que investir nesses países 100 bilhões de dólares por ano para poder garantir essa preservação ambiental no planeta. Aí argumentam de que não cumprem um acordo porque o Brasil está desmatando. Então, o que nós temos que fazer? Não é isso, Adriano? Nós temos que parar de desmatar, nós temos que mostrar para o mundo que nós temos controle, já reduziu o desmatamento na Amazônia, já reduziu o desmatamento no Pantanal, tem aumentado no Cerrado, mas nós também temos que ter foco de atenção para poder controlar e envolver a sociedade que deve ser remunerada para essa preservação, valer mais a floresta em pé do que a floresta derrubada. E aí nós conseguimos ter essa meta, então, de combatendo o desmatamento, ter os investimentos internacionais que virão, eles precisarão vir para poder fazer esse enfrentamento. Mas essa defesa da Amazônia, a defesa da soberania nacional e ter firmeza nessa discussão nas relações internacionais é muito importante que se tenha. Nós temos o Itamaraty, que tem um corpo admirável de embaixadores, de diplomatas, é um dos melhores do mundo as nossas relações internacionais. Nós temos um presidente da República que tem esse viés internacional e gosta de tratar dessas relações internacionais e de defender os interesses, sobretudo no âmbito do meio ambiente. Mas, de fato, não pode ser um ambientalismo radical que derive também para a impossibilidade de desenvolvimento de matrizes econômicas que nós temos. Por exemplo, a foz do Rio Amazonas, que nós temos lá um novo pré-sal lá na fronteira com o Amapá. O Suriname produz o petróleo, a Guiana Francesa produz o petróleo, só o Brasil não vai produzir o petróleo, definitivamente isso não tem razoabilidade. Assim como os fluminenses têm direito de explorar petróleo na Bacia de Campos, nós mineiros temos direito de explorar minério de ferro, níquel, ouro, lítio, o amapaense tem direito de explorar petróleo também, se tiver petróleo lá, né? Então, essa razoabilidade, essa racionalidade na conciliação do desenvolvimento econômico com a pauta ambiental é muito importante e é perfeitamente possível serem conciliadas. Eu, essa semana, recebi a ministra Marina Silva e a ministra Sônia Guajajara para tratar de diversos temas em matéria ambiental e vi que é perfeitamente possível nós conciliarmos os nossos interesses entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, eu tenho muita confiança nessa evolução do Brasil, de ser uma potência verde, de ter transição energética, de ter um desenvolvimento econômico sustentável, e todos que são aqui empresários sabem disso. Ou desde já incorporam esse discurso e o assimilem nas suas empresas, ou ficarão alijados num futuro muito breve desse seio de negociação nacional e mundial. Sua primeira pergunta qual foi mesmo? Tem anterioridade à anualidade em matéria tributária, mas a reforma tem uma transição muito longa, então ela precisa ainda ter lei complementar depois da PEC, então não se afobe não, que nada é para já, né? Em 2024 ainda vai ter tempo de assimilar. Bernardo. Não, acho que é isso. Na reforma do consumo, só o primeiro efeito do período de teste é 2026 e o primeiro efeito mais amplo é 2027. Tem algumas mudanças em tributos patrimoniais, ITCMD, IPVA e IPTU, que esses vão depender de legislação estadual municipal, que supondo que seja aprovada, que vai ser aprovada no Senado, espero que seja aprovada no Senado, depois provavelmente volta para a Câmara, supondo que vai ser aprovada até o final desse ano, muito provavelmente o ano que vem eles farão as legislações, teria efeito em 2025, talvez, nessa parte de tributos patrimoniais. Mas na reforma do consumo não acontece nada de efetivo até 2026. Novamente te agradecer ao Bernardo, agradecer ao senador Rodrigo Pacheco, pedir desculpa aos dois e a cada um que está aqui pelo tempo avançado, mas a gente não poderia deixar essa oportunidade passar de escutá-los. Aumentamos um pouquinho o tempo aí. Vamos fazer a última pergunta agora com o Guilherme da Cunha. Só lembrando, caro senador, e a cada um que está aqui, todos os Conexões Empresariais, desde janeiro de 2022, passaram a ser também programas de TV do canal Viver Brasil. Então, a partir da próxima semana, a gente já tem essa programação aqui disponibilizada no canal Viver Brasil, canais 9 e 527 HD da Claro Net ou no YouTube. Caro secretário Guilherme, por favor. Aí, antes de responder o Guilherme, a Maria Elvira pontua
um problema que de fato existe de dificuldade de relação entre poderes. Nós temos que sempre buscar, através do diálogo, o máximo de conciliação possível, de afirmar, naturalmente, as prerrogativas de cada qual. O Brasil sofreu, nos últimos anos, uma forte onda de criminalização da política, através de decisões judiciais, através de um poder do judiciário extremado naquele momento, muitas dessas decisões motivadas por interesses políticos que fizeram com que a política fosse criminalizada. Ao longo do tempo, a gente tem buscado demonstrar que a política é um bom caminho para a solução dos problemas. Hoje eu considero que há por parte, nesta relação com o Poder Judiciário, alguma respeitabilidade ao Congresso Nacional nesse sentido, evitando decisões extremadas em relação aos seus membros. O deputado Paulo Abiaco pode testemunhar isso. E nós temos, obviamente, que buscar, através do diálogo, toda a solução de todos os problemas nacionais. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, existem decisões ao longo de anos e ao longo de décadas que, por vezes, desafiaram o Congresso Nacional. Essa que a Maria Elvira citou, da união homoafetiva, é fruto da omissão legislativa de décadas que fez com que o Supremo Tribunal Federal decidisse daquela forma. Hoje existe a união homoafetiva no Brasil e eu instituí, Maria Elvira, uma comissão de juristas do Código Civil, justamente para debater a atualização do direito civil brasileiro. E na minha fala de abertura, inclusive, eu disse que é muito importante nós definirmos a legislação para as novas famílias brasileiras, novas modalidades de famílias brasileiras, que é um papel do Legislativo fazê-lo. Recentemente, em relação às drogas, em relação à descriminalização da maconha, eu considero que essa é uma prerrogativa do Parlamento brasileiro. Todos devem ter acompanhado o meu posicionamento e a apresentação na data de ontem de uma proposta de emenda à Constituição, justamente para disciplinar que é crime qualquer porte, qualquer uso de qualquer quantidade de drogas no nosso país. Então, obviamente que isso se faz através do poder que nós temos de legislar. Definitivamente, quando às vezes as pessoas reclamam uma providência como um caso extremado de impeachment, isso deriva do raciocínio de que, um raciocínio equivocado, de que o Senado é uma instância revisional do Judiciário, e não é. Eu não tenho como rever decisões judiciárias, senão legislando para suprir as lacunas que são apontadas pela decisão judicial do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outra corte, de qualquer outra instância. E o impeachment, e nós já experimentamos dois no Brasil, do Collor e da Dilma, são instrumentos muito extremos, muito radicais. Eles representam ruptura. Significa que não possam ser utilizados? Absolutamente que não. Mas quanto mais possível nós pudermos construir o diálogo institucional, o diálogo e a harmonia entre os poderes, sem rupturas dessa natureza, é muito importante que seja esse o caminho que eu acho que vai ser o melhor para o Brasil. Essa sucessão de problemas, essa sucessão de desafios entre poderes que nós estamos experimentando ao longo de 10 anos, ela não tem feito muito bem ao Brasil. Mas eu vou ficar sempre muito vigilante, Maria Elvira, em relação a esse tema, para evitar que haja uma hipertrofia de qualquer poder e que o Legislativo possa se afirmar a partir daquilo que é mais precípio, que é o seu poder de legislar, que é o seu poder de entregar o que é a vontade do povo brasileiro, que, de fato, a vontade do povo brasileiro não se dá necessariamente numa medida provisória do Executivo e nem numa decisão judicial, se dá através da lei que nós, no Congresso Nacional, devemos fazer. Guilherme, por favor. Muito boa tarde, senador. Boa tarde, secretário. Obrigado pelas aulas que nos deram aqui hoje. Obrigado também aos organizadores pelo excelente evento. Sou Guilherme da Cunha, secretário executivo de Desenvolvimento Econômico, e hoje coordeno o programa nosso de liberdade econômica e de combate à burocracia em Minas Gerais. E, muitas vezes, a gente percebe uma limitação no nosso campo de ação, dos nossos esforços, pelas limitadas competências que o Estado tem para legislar sobre diversos aspectos que influem no dia a dia empresarial e no desenvolvimento econômico e na vida do cidadão. E aí, diante disso, gostaria de perguntar, senador, 2 pontos que derivam, inclusive, de trechos da sua fala. O primeiro deles, relativo à necessidade de se respeitar o debate democrático do passado, as conquistas realizadas já em torno de legislações, e também a defesa feita no Senado do marco do saneamento, da autonomia do Banco Central, para que isso não fosse fosse alvo de um retrocesso. Gostaria de saber se está no radar do Senado da República e se, de alguma maneira, ele possui elementos e pretende utilizar desses elementos para reafirmar o debate democrático e as decisões feitas em torno da reforma trabalhista, que, infelizmente, têm sido derrubadas em decisões do Supremo Tribunal Federal.
Não digo de confronto entre os poderes, mas eventualmente legislar novamente, tratar de que maneira essa situação, de modo que os avanços da reforma trabalhista não sejam perdidos, o debate democrático não seja perdido nesse sentido. E a outra questão é se está no radar do Congresso uma alteração no artigo 22 da Constituição da República para que a gente dê maior autonomia aos estados, né, dando um sentido verdadeiro ao federalismo que se propôs quando instalada a República. Se a gente tem isso no radar ou se esse debate tem uma abertura que a gente possa provocar, inclusive encaminhando sugestões para que se tenha uma reforma do artigo 22 da Constituição, que trata das competências privativas da União, para que se transfiram essas competências ao Estado, e aí eu digo que meu trabalho ia ficar muito mais fácil na parte de liberdade econômica, com maiores competências legislativas também. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Em 2017, como eu disse, o Congresso Nacional, eu estava lá, deputado Paulo Abiac, eu também estava, nós votamos uma reforma trabalhista no Brasil, uma alteração da consolidação das leis trabalhistas, que foi muito significativa, foi muito importante naquele momento, justamente para modernizar as relações entre patrão e empregado, conferindo maior liberdade nesta relação, obviamente buscando não aviltar e não sacrificar direitos básicos dos empregados, como férias, 13º, etc. Tudo isso foi preservado. Fizemos ali uma modernização que permitia, de fato, uma geração de empregos no Brasil e uma maior liberdade, inclusive, para o empregado para ter mais de um trabalho inclusive. Então, teve toda uma lógica de implementação da reforma trabalhista. Nós sabíamos que haveria um grande desafio pela frente, que era assimilar essa reforma trabalhista ao longo do tempo, inclusive nas instâncias jurisdicionais, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a própria Justiça do Trabalho de diversas instâncias. Isso, ao longo do tempo, vem sendo discutido, vem sendo amadurecido. Algumas decisões que não reconhecem, outras que reconhecem, e isso é um processo, obviamente, gradativo, de ambientação até que haja assimilação pela sociedade da plenitude daquilo que nós votamos e, efetivamente, respondendo a sua pergunta, que nós buscaremos no Congresso Nacional preservar. Evidentemente que não significa que nós não sejamos capazes de alterar um ponto ou outro que eventualmente sejam razoáveis para ser modificado, mas que não sacrifiquem a essência do que foi feito como reforma trabalhista em 2017. Você se refere especificamente, imagino, à decisão recente do Supremo Tribunal Federal em relação à contribuição sindical. E ali é muito importante, aí na linha do que Maria Elvira pontuou, que eu vi muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal, inclusive da imprensa, na veiculação dessa matéria, e ali há um erro de premissa sobre o que efetivamente o Supremo Tribunal Federal decidiu. Primeiro ponto, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu não é nada que desvalida aquilo que nós votamos em 2017. Ontem eu estive com o senador Rogério Marinho, que foi o relator quando deputado dessa matéria na Câmara dos Deputados, nós conversávamos a respeito disso, e essa é uma premissa clara. Não houve uma volta da obrigatoriedade da contribuição sindical. A contribuição sindical continua sendo não obrigatória e isso está preservado pela decisão do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo decide, num caso concreto com repercussão geral, é em relação à chamada contribuição assistencial, que não foi objeto de discussão nossa no Congresso Nacional. O que diz o Supremo Tribunal Federal nessa decisão? Que o sindicato que tenha o êxito numa negociação coletiva que importe num êxito, consequentemente, para o empregado, que é lícito a ele